Olá, olá. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. E você, tá me ouvindo? Perfeitamente, perfeitamente. Que Pessoal, bom. sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, eu apresento o programa Paiaiana Conectados, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, WeCast, Cashbox. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá estão, por exemplo, os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 20 de outubro de 2020, edição de número 202 dessa série de entrevistas que iniciamos em março. Já passaram por aqui 201 personalidades importantes, falando dos mais variados temas. Hoje não é diferente. Vamos falar de um tema que é sempre atual e de extrema importância. Para falar disso, eu recebo aqui ela que é jornalista, historiadora, ambientalista, cientista social, é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Foi secretária nacional de articulação do Ministério do Meio Ambiente entre 2008 e 2013. Foi presidente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro de 2013 a 2016. Atualmente é pesquisadora sênior do Museu de Astronomia e Ciências. Obteve reconhecimento na área de pesquisa ambiental, trabalhando como conselheira de grandes organizações da área, como Greenpeace. É autora de vários livros, entre eles a pesquisa O que o brasileiro pensa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Samira Crespo, que honra recebê-la. Muito obrigado pela aceitação do convite. Eu que agradeço. Fico muito contente em poder falar no seu programa. Muito obrigado mesmo. Você fala de onde nesse momento? Eu estou falando do Rio de Janeiro, da minha casa. Embora eu passe, por conta da quarentena, uma parte do tempo em Saquarema, na região dos lagos. É carioca da gema mesmo? Não, sou Não? paulista. É paulista. Paulista. É uma paulista carioca. É uma paulista que escolheu o Rio para morar desde 1985. Então já sou bem carioca também. Mas não perdeu o vínculo, né, não, com a cidade paulista? Acho que a gente nunca perde o vínculo no lugar onde a gente nasceu, se criou e principalmente onde a gente estudou. Então eu ainda tenho muitos amigos, parte da família. São Paulo é minha segunda casa hoje. Que bom, que maravilha, que maravilha. Quanto tempo já trabalhando nessa área de ambientalismo, nessa luta? Simpatizante do movimento ecológico, eu comecei em 1985, mas trabalhar mesmo no tema desde 1989. O que levou a você trabalhar com esse tema? Teve algo em especial que te despertou, que te chamou a atenção? Bom, eu era pesquisadora do Ministério de Ciência e Tecnologia. Na época se chamava CNPq, não Ministério de Ciência e Tecnologia. E o Rio de Janeiro ia receber a Rio 92, né, a reunião de cúpula da Conferência de Meio Ambiente, e houve um edital para que nós nos candidatássemos a fazer projetos especiais alusivos a Rio 92. E eu, então, propus o projeto que o brasileiro pensa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, um projeto de pesquisa. Ganhei os recursos do edital, fiz uma parceria que não existia Ministério do Meio Ambiente naquela época, era uma secretaria nacional, mas fiz uma parceria com o IBAMA, e aí nós começamos uma pesquisa que durou 20 anos, né, fazendo de 4 em 4 anos a mesma enquete nacional para acompanhar o crescimento da agenda ambiental no país por parte da opinião pública. O título dessa pesquisa é um tanto quanto provocativo também, né? O que o brasileiro pensa sobre o meio ambiente, fazendo uma pergunta até de forma mais leiga, assim, o que o brasileiro pensa sobre o meio ambiente? É possível encontrar uma resposta ou uma suposta resposta? Então, a primeira coisa é o que se pergunta
num tipo de pesquisa como esta, né? Então, o que se procura saber, o que se procura sondar, é, primeiro, se as pessoas dominam os temas mais importantes da agenda ambiental. Então, se ele sabe, por exemplo, o que é biodiversidade, o que é o buraco da camada de ozônio, o que é mudança climática, né, os conceitos, digamos assim, mais difíceis. Depois a gente procura saber a opinião dele sobre as principais políticas públicas nacionais, estaduais e locais, e principalmente se ele consegue ter um repertório grande para poder entender a complexidade das questões ambientais. Então, eu vou te dar um exemplo. Sim. Você mostra, por exemplo, um mapa do Brasil e você pergunta onde está a Mata Atlântica, onde está a Amazônia, onde estão os Pampas, onde está o Cerrado. E aí você mais ou menos sabe, né, se as pessoas conhecem ou não os principais biomas do Brasil. Você dá uma cartela com 10, 12 problemas e você pergunta, por exemplo, qual é o principal problema do Brasil. Só para você ter ideia, quando nós começamos a fazer a pesquisa, os brasileiros citavam como principais problemas 7 itens e não citavam meio ambiente. Então, citava segurança, educação, né, desemprego, até corrupção entrava e não entrava meio ambiente. Então, nós tivemos que aumentar o número de itens, e aí meio ambiente começou a entrar na segunda pesquisa em 7º lugar. E depois, na pesquisa seguinte, caiu para 5º lugar, até que chegou ao 4º lugar. Então, você percebe nesse ranking, que com o passar dos anos, meio ambiente foi sendo inserido, incluído na agenda de prioridades do povo brasileiro. Aí se você dizer para mim assim, bom, mas quem são as pessoas que mais se preocupam com o meio ambiente no Brasil? Nós já temos um perfil. São pessoas que moram principalmente nos centros urbanos, que têm alta escolaridade, portanto, quando a gente fala alta escolaridade, é pelo menos o 2º grau completo ao nível superior em diante. Não importa se é homem ou mulher, não importa se é preto, branco, amarelo, a questão racial não tem nenhuma influência nessa opinião, e eles estão entre 25 e 35 anos de idade. A minha pergunta é o seguinte, você falou, por exemplo, aí que nessa pesquisa as pessoas responderam segurança, corrupção, desemprego. Aparentemente, esses são temas que estão mais próximos do dia a dia das pessoas. A questão, por exemplo, ambiental também está próximo. O que é que falta para essas pessoas perceberem que a questão ambiental também faz parte da rotina delas? É uma questão de educação? Eu acho que você tocou no ponto fundamental da compreensão dos problemas ambientais. Eu acho que há um tipo de divulgação dos problemas ambientais que colocam uma magnitude no problema, uma tal complexidade que as pessoas não se sentem capazes de interferir. Então, quando você fala mudança climática, a pessoa pensa assim, mas o que eu posso fazer? Isso é um problema para o governo, isso é um problema para os cientistas, né? E ela esquece que cada ação dela no dia a dia conta para que a mudança climática seja agravada ou não, né? Se você compra carro altamente poluente, você está contribuindo para a mudança climática. Se você, por exemplo, não quer nem saber se a carne que você come vem de pastagens ilegais ou não, você está contribuindo para a mudança climática. Mas a forma como os problemas são divulgados fazem com que os cidadãos comuns se sintam impotentes. Ele pensa, bom, isso é um problema que eu não dou conta. E acontece com os demais problemas ambientais. Eles são colocados numa magnitude que as pessoas não se sentem capazes de ajudar. No entanto, eu costumo dizer que cada ação individual no nível planetário, ela pode gerar tanto um problema global como uma solução também planetária, concorda? Eu vou te citar, então, uma ação individual, positiva nesse caso. Eu tenho um amigo aqui em São Paulo,
é da Bahia também, assim como eu, ele é advogado, e ele vem há anos batalhando contra o que ele intitula de cultura da sujeira. E de uns anos para cá, ele focou nas bitucas da cigarro. Então, ele descobriu a cidade de Votorantim, que a bituca é reciclável, e ele sai em estações, aglomerações, catando bituca de cigarro, coloca numa garrafa PET e leva para esses pontos de reciclagem. Qual é a importância, então, dessas atitudes, de uma atitude individual? Porque muita gente já chama ele de louco, por exemplo. Não, ele não tem nada de louco, por duas razões. Primeiro, ele colocou em evidência um problema que é real. Segundo, ele mostra com a atitude dele que é possível fazer alguma coisa. E ele escolheu uma causa, porque eu acho que cada um de nós, dependendo da situação em que nós vivemos, a situação com que eu digo é em que lugar moramos, o tempo que temos disponível, as relações que nós temos com a comunidade ou com as instituições, cada um de nós pode fazer alguma coisa. Você pode muito bem, num simples condomínio, instituir, por exemplo, né, a coleta de lixo separada e mudar os recicláveis. Você pode fazer plantio, você pode fazer hortas comunitárias, quer dizer, e isso está mostrando, a cidade de São Paulo, por exemplo, fez essa extraordinária ação dos jardins de chuva. O que são os jardins de chuva? É descobrir que o asfalto impermeabiliza completamente o solo e, portanto, agrava o problema das enchentes, dos alagamentos, e quando você faz isso, e ainda mais quebrando o asfalto para transformá-lo em jardim, você não só está resolvendo um problema ambiental, como você está embelezando a cidade e estabelecendo laços comunitários com o bairro, e eu acho isso fabuloso. A questão, por exemplo, da legislação. Dizem que Sim. O Brasil tem lei para tudo quanto é coisa, você vai encontrar lei. Nessa questão ambiental, a gente já tem lei para isso, as leis são não perfeitas, mas poderiam combater isso aí, ou a gente gosta de lei para fiscal ir lá e comer um dinheirinho? Olha, eu acho que tem todas essas sutilezas que você colocou na sua pergunta, tem na resposta. É óbvio que a legislação é importante, porque, se você pensar bem, o que é uma lei ou o que é uma legislação? Ela, supostamente, ela é um consenso que a sociedade tem de que determinadas coisas têm que ser reguladas. É isso que significa uma lei, não é? A outra coisa é se a gente vai obedecer ou não esta lei. No Brasil, a gente sabe que as leis têm a ideia de que elas pegam ou não pegam, né? Ou seja, são obedecidas ou não são obedecidas. E você tem isso de alto a baixo. Então você não pode também culpar só aquele cidadão comum, né, que tem aquela sua vida ordinária e que de repente está ali jogando lixo fora do lugar ou cometendo uma pequena infração ambiental, porque nós já temos o exemplo dos políticos. Por exemplo, Caixa 2 era proibido por lei. No entanto, hoje a gente descobre com uma certa estupefação de que praticamente todos os políticos praticavam Caixa 2. Então, eu acho assim, os exemplos têm que vir das autoridades, dos pais, dos professores, né? Não adianta você querer um cidadão cordial e maravilhosamente, digamos assim, de acordo com as leis que aí estão, se você não tem a cultura geral dessa ética praticada por todos. Agora, a gente tem que combater a ação predatória, porque a ação predatória individual, ela hoje, no campo ambiental, ela prejudica o coletivo. Você falou agora há pouco aí do carro que polui mais. Os nossos padrões de consumo é uma das maiores causas, assim, maléficas para o meio ambiente? Bom, você sabe que o tema do consumo, que é um dos meus temas prediletos, porque eu coordenei, quando eu estava no Ministério, o primeiro Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentável, dando as diretrizes praticamente para todo o país. E naquele momento que a gente começou o plano, que era 2010,
nós tínhamos acabado de aprovar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E essa política, ela traz um benefício muito grande para o tema do consumo no Brasil, porque ela prevê, primeiro que ela é uma legislação muito evoluída, muito adiantada, porque ela prevê a corresponsabilidade de todos os entes envolvidos. Então, o governo tem a sua responsabilidade, principalmente o poder público municipal, as empresas também que produzem os produtos e que deveria montar a logística reversa, quer dizer, pegar de novo o produto no pós-consumo e reciclá-lo, e o cidadão que tem que fazer a coleta separada e levar nos pontos de coleta, etc. Então, a política é muito evoluída, muito adiantada. No entanto, e previa também pactos, a gente chamava naquele momento de pactos, né, o pacto das embalagens, das pilhas e baterias, das lâmpadas, dos óleos e solventes, todos esses materiais que você consome e depois você não sabe como descartar. Nem a embalagem, nem as sobras, nem os produtos vencidos. Então, eu quero agora dizer para você a verdade. Todo ato de consumo, ele produz um efeito no ambiente, todos os hábitos de consumo. No entanto, para você ter uma ação mais responsável, você precisa ter as condições. Como você falou, o seu amigo tem que andar quilômetros para levar as bitucas de cigarro. Se houvesse um ponto de coleta de bituca de cigarro, ele não precisaria fazer todo esse esforço, né? Então, óbvio que a primeira ação é não jogar a bituca de cigarro, nem na praia, nem na rua, mas você teria que ter algum lugar. Então, eu acho que, eu chamo de, é preciso avançar nas facilities, nas facilidades. A vida urbana é uma vida corrida. Você pega uma família comum, ela tem que andar horas e horas para ir ao trabalho, ela tem que levar o filho à escola, tem que buscar a criança na creche, tem que fazer a comida. A maior parte dos brasileiros não tem tantas facilidades de ter alguém em casa para ajudar. E cada vez mais você precisa, então, ter as facilidades. Senão, esse tema do consumo sustentável não vai avançar, vai ser nicho. Eu sou vegano, maravilha, mas é uma 0,000,1 da população. Eu sou vegetariano, maravilha, cresceu um pouquinho nos últimos anos, mas um pouquinho, quando cresce, vira um pocão, não vira muito, né? Então, nós precisamos atingir o coração do consumo, que é trazer a maior parte da população para hábitos mais sustentáveis. E as empresas brasileiras, de todos os portes, elas estão trilhando aí um caminho da sustentabilidade? Olha, cada vez mais. Embora, eu diria para você que hoje o ambientalismo, como um movimento de consciência mundial, global, ele tem impacto sobre todos os segmentos da sociedade, sobre todos. Você vai encontrar em todos os segmentos pessoas que são pró-meio ambiente ou não estão nem aí, digamos assim. As empresas, o que ocorre com elas? Nós temos, infelizmente, no Brasil, um parque industrial obsoleto e que foi perdendo importância com os anos. E nós tivemos uma política global muito agressiva de importação, exportação, né? E o Brasil, você sabe, nós estamos numa rota de voltar a ser exportador de commodity, o que é uma tragédia, né? Estamos vendendo o que o nosso solo e os nossos nutrientes ainda conseguem produzir, e não é nem para alimentar a gente, é para alimentar gado, mas tudo bem. O que eu quero dizer é que uma parte das empresas hoje tem bastante consciência que elas precisam mudar. Não só porque elas têm que atender um público mais exigente e barreiras, que a gente chama das barreiras verdes, cada vez mais altas, mais exigentes, mas também porque elas querem sobreviver e o mundo do futuro é o mundo da sustentabilidade. Os recursos são finitos. Nós estamos colapsando os serviços que a natureza pode prestar ao ser humano e as empresas, as grandes empresas, elas têm visão. Então, existe no Brasil, eu sempre digo, a coluna A e a coluna B. A coluna A das empresas ambientalistas estão lá no Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. E a coluna B, daqueles que resistem às mudanças, está na Confederação Nacional da Indústria. Lá você vai encontrar a maior parte dos lobistas que só fazem atrasar as leis ambientais. Nessa tua luta
nessa experiência de trabalho, já que você falou em lobista aí, quais foram as adversidades que você mais encontrou, os obstáculos, alguns, em que interesses por trás aí mais tentaram intervir aí no teu trabalho? Bom, vários e de várias naturezas, né? Então, só para você ter uma ideia, eu vou pegar um caso que também me é caro, que foi a campanha para a redução de sacolas plásticas. Eu fui trabalhar no Ministério com o ex-ministro Carlos Mink, logo depois que a Marina Silva, que era a ministra, pediu o seu afastamento. Sim. E nós, então, começamos, assim como o lançamento, para fazer com que o Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentável ecoasse junto à sociedade, nós bolamos, então, a campanha de redução de sacolas com o apoio da Associação Nacional dos Supermercados, que na época era muito progressista, hoje nem tanto, mas era. E aí, nós tínhamos a seguinte ideia. Bom, a sacolinha plástica, ela é, entre aspas, querida dos brasileiros. Por quê? Porque ela acha que é de graça, pega aos montes, né, põe o lixo lá dentro e não sei o quê. Então, se a gente falar em acabar com sacola plástica, nós vamos ter a população contra nós. Então, vamos falar, não é? Então, vamos falar da redução. Reduzir, porque era um absurdo. Um supermercado tipo um Carrefour da vida, um Pão de Açúcar da vida, distribuía bilhões de sacolas por mês, né? Então a gente até brincou, nós vamos começar a fotografar o lixo assinado de vocês. E, bom, então só para você ter uma ideia, nós lançamos uma campanha pela redução. Muito bem. Logo fomos inquiridos aí ao Parlamento, à Câmara. Queria saber por que nós estávamos fazendo uma campanha contra sacolas plásticas. Fora o fato de que o Congresso levou 20 anos para aprovar a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, né? Ficou lá no Congresso, 20 anos dormindo. E quando foi aprovada, agora mesmo, você sabe que está sendo sempre postergada, porque uma das metas da política era acabar com os lixões, essa chaga social, ambiental, que é o retrato da miséria, né? Você sabe que aqui no Rio de Janeiro nós temos 80 lixões, conseguimos tirar 50, mas ainda existem 30. Né? E isso para uma cidade como o Rio de Janeiro. Imagina o restante do país. Muito bem. Voltando à questão das sacolas, fomos ao parlamento e aí descobrimos, até eu sinceramente, eu não esperava que muitos dos deputados, eles mesmos, eram empresários e produziam sacolas plásticas. Dono de supermercado, alguns, né? Pois é. E eles, então, estavam preocupados, na verdade, com o negócio deles, né? Então, e aí, como o Ministério do Meio Ambiente estava muito firme com a campanha, eles iam chorar as pitangas no Ministério da Indústria e Comércio. Então, precisava de toda uma articulação nossa, junto com o Ministério da Justiça, de Defesa do Consumidor, para que a gente pudesse minimamente fazer uma campanha nacional. Então, não podemos subestimar os lobistas. Não podemos subestimar o fato de que muitos dos nossos deputados e senadores são eles mesmos empresários, quando não representam interesses econômicos e por eles se batem, infelizmente, no parlamento. O grande Júlio Ottoboni, ele está aqui te perguntando o seguinte. Abraço, Júlio. Samira, você acredita que temos condições de reverter tanto o desmatamento como as áreas degradadas na Amazônia? Bom, você sabe que nós estamos vivendo uma verdadeira tragédia, porque os cientistas, e eu vou falar aqui de um que eu admiro muito, que é o Carlos Nobre, um cientista do INPE, muito prestigiado, conhecido internacionalmente, ele diz que a Amazônia está caminhando para o ponto do não retorno. O que é o ponto do não retorno? É quando o ecossistema perde a capacidade de se renovar e de se reproduzir e, portanto, ele muda.
Em que direção? No caso da Amazônia, porque o solo é muito pobre, ela vai em direção ao que a gente chama de savanização, virar savanas, né? A tragédia não é só com a Amazônia. O problema é que a Amazônia hoje, ela é também não só a floresta, os rios que lá estão e também as bacias aéreas. A gente chama as bacias aéreas dos rios voadores. Então, basicamente, a Amazônia ela é fundamental hoje para o regime de chuvas no país. Se você tem uma mudança brusca na Amazônia, você terá uma mudança brusca na maior parte dos regimes climáticos das outras regiões. Então, devastar a Amazônia é entrar num túnel, você assim, com uma venda, um túnel escuro e você com uma venda. Você não sabe onde vai ser a saída e você nem sabe se tem saída. Então, eu acho que é óbvio que nós temos que fazer um esforço de geração, de cidadãos responsáveis, realmente nos unirmos para deter a devastação da Amazônia. É possível? É. Eu sempre digo, que como ambientalista que sou, com muito orgulho, que eu sou pessimista no diagnóstico e sempre otimista na ação. É possível ainda deter a devastação. Agora, para isso, felizmente ou infelizmente, nós precisamos de todos, inclusive do governo federal, que nesse momento tem se mostrado cético, omisso e muitas vezes até negando a realidade dos fatos. Isso é o que mais preocupa. A questão ideológica atrapalha mais do que ajuda? Olha, nessa questão da ideologia, eu devo dizer para você que está tão complicado hoje no Brasil que quando alguém me pergunta se uma loja à esquerda ou à direita, eu falo, vai sempre em frente, por favor. Porque eu tenho até medo de avisar. Não é? Sensacional. Está muito complicado no Brasil hoje você falar de ideologia. E já dizia o Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Eu tenho uma ideologia. Minha ideologia é a floresta em pé, ar puro para respirar e comida sem agrotóxico para comer. Essa é a minha ideologia. Então, todos nós temos uma ideologia, gostamos de um time de futebol, praticamos uma determinada religião. É do ser humano se posicionar, não é? E ter um conjunto de valores, às vezes, diferentes. Acho que o que está faltando aí é pregar não o que nos separa, mas o que nos une. E o que nos une nesse momento é que nós queremos ter as condições de vida, não só para a nossa geração, mas para as futuras, garantidas. E isso não está garantido com as práticas atuais. Agora, sem fugir da sua pergunta, o que hoje se chama de negacionismo é um complicador, porque os negacionistas, que antes era uma minoria, que nem se manifestava, eles eram tão insignificantes e tão desprestigiados nos fóruns científicos, que eles ficavam quietos. Agora eles têm voz, eles colocam a sua ignorância de uma maneira arrogante nas mídias sociais e às vezes têm até o apoio de autoridades importantes. Então o negacionismo atrapalha sim, porque como o próprio nome diz, nega-se. E você sabe que não precisa ser terapeuta para dizer que para se curar, a primeira etapa, né, de uma cura é você reconhecer que tem um problema. Se você não reconhece, então você nem está habilitado ao processo da cura. E o Brasil está assim, nós estamos divididos num momento em que nós precisávamos perguntar o que é que nos une, dar as mãos e ir em frente. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque há temas que são tão importantes, como essa questão da Amazônia, a questão das chuvas, que elas têm e precisam estar sempre acima de qualquer ideologia, entendeu? A gente tem que se valer um pouco da união e largar a ideologia de lado numa questão dessa.
Isso eu falo desde o cidadão comum à autoridade política também, entendeu? Quando você fala, por exemplo, a importância da Amazônia para as chuvas no Brasil, isso não pode entrar num caminho. É possível, num tema desse, o cara de esquerda, o cara de direita e o cara de centro se sentarem e conversar. Poxa, não é possível, entendeu? Então, eu acho que nós temos aí desafios pela frente, que são, em primeiro lugar, ver como que vai avançar o nosso processo político. Porque a verdade é o seguinte, nós precisamos de líderes em todos os campos, na política, no judiciário, nas universidades, nas ONGs, pessoas que sejam articuladoras, conciliadoras e que consigam criar consenso. Porque criar dissenso é fácil, né? É só você xingar o Flamengo, pronto, já vai estar metade. Eu xingo todo dia. Metade do Brasil contra você. Imagina você que eu tive 2 filhos, um vascaíno e um flamenguista dentro de casa. Aí é difícil. Não é? É o teu caso? É o teu caso? Foi o meu caso. Mas então, criar o dissenso é fácil. Eu acho que nós estamos precisando dessas pessoas que realmente tenham coragem de ir contra a corrente e propor os pactos. Então, não importa se você é de direita ou de esquerda, católico, judeu, islâmico, umbandista, você quer salvar a Amazônia? Vamos lá. Exatamente. Agora me diz o seguinte, um país continental como o Brasil, não sei quantos municípios, esses municípios, eles têm apresentado algum estudo que possa condicionar melhores até os recursos para contribuir nessa questão ambiental? Olha, desde da Constituição de 1988, que a gente diz que mudou o Pacto Federativo. O que é isso? Quer dizer que a responsabilidade da União, dos estados e dos municípios, ela passou a ser distribuída de forma diferente do que era num governo muito central antes de 88. Então, houve todo um processo do que a gente chama de descentralização das políticas, inclusive das políticas ambientais. Isso, no começo, criou muito problema, porque você ia, por exemplo, fazer um licenciamento, digamos, de uma marina, ou você ia fazer o licenciamento de um condomínio na beira da praia. Você tinha leis federais, leis estaduais, leis municipais, os processos levavam anos, e como você diz, quando você cria muita dificuldade, você também cria os agentes da facilidade, né? Que são os corruptos. E, infelizmente, sempre existiram agentes públicos e privados corruptos, e agora também os há. Então, é muito complicado. Então, o que aconteceu? Houve, assim, paulatinamente, a criação de todo um arcabouço de uma política municipal de meio ambiente, outra estadual, e coube ao governo federal praticamente os licenciamentos de grande porte, né, como portos, aeroportos, mineração de grande porte, e tudo demais foi praticamente, ficou na atribuição dos estados e municípios. Ora, o que acontece? Acontece que muito prefeito acha que se ele tem muita área preservada, muito parque, muita restinga, muito manguezal, que ele não tem como desenvolver o município. E se ele não desenvolve o município, ele também não tem como arrecadar. E se ele não tem como arrecadar, ele também não tem como investir nos serviços básicos de saúde, educação, etc. Então, em princípio, os prefeitos sempre lutam para poder minimizar ou flexibilizar as leis ambientais. Além de tudo, no nível local, você sabe que há o domínio de famílias poderosas nos negócios, nos políticos, nos seus apadrinhados. Então, no nível local, é muito complicado se a população não se engaja. Realmente é muito complicado. No nível estadual, menos, e no nível federal, você sabe que, tirando os grandes lobbies, as leis federais, elas valem porque elas vão sempre ser fiéis aos pareceres técnicos.
Por isso que você vê que atualmente há um desmonte no Ministério do Meio Ambiente, porque justamente os técnicos que lá estavam, eles não concordam com essa diretriz geral que foi dada pelo governo atual de flexibilizar as políticas ambientais. Ora, quando o governo federal fala vamos flexibilizar, os governos aplaudem e os prefeitos saem com apito e bumba. Por quê? É uma espécie de licença para desmatar, é licença para vamos lá que o momento é agora, depois a gente vê. E foi isso que aconteceu na maior parte do país, que o povo botou fogo no mato e dizem que são os índios, coitados lavradores, mas nós sabemos hoje, por pesquisa, que onde houve mais incêndio é onde tem as fazendas de gado. Eu sou um cara do mato, né? Eu sou um cara da roça, sou lá da Bahia, lá no Paiá, me criei na roça e me criei dentro de uma cultura que o derrubar a árvore a gente não tinha nenhuma informação que que pode causar um dano ao meio ambiente. Porém, durante esses 22 anos que eu estou aqui em São Paulo e eu vou lá todo ano, eu tenho percebido uma mudança no comportamento das pessoas para melhor, até do ponto de vista científico, do ponto de vista de alguém que é especialista na área. Você consegue perceber uma evolução nessa percepção da população? Sim, com certeza. Você tem cada vez casos e mais casos, coleção de casos de pequenos proprietários que resolvem fazer uma agricultura com menos agrotóxico, que resolvem replantar, que obedecem às reservas legais e às vezes fazem até além das reservas legais. As pessoas são também, se você contar da Rio 92 até agora, são quase 30 anos também de educação ambiental, né? O tempo todo, em todos os lugares, as pessoas dizendo não desmatar, não prender passarinhos. Por exemplo, eu quando cheguei no Rio de Janeiro, eu fiquei muito impactada com o fato de que aqui, no período em que eu cheguei, a maior parte dos porteiros, das pessoas que trabalhavam nos condomínios, tinham vindo do Nordeste. Em função da seca grande que teve no Nordeste, eles vieram para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Todos eles de manhã saíam com uma gaiola de passarinho e colocava na frente da árvore do condomínio para o passarinho pegar sol. Eu fiquei assim abismada com aquilo. Era muito passarinho. E hoje praticamente inexiste. A coisa mais rara é você ver alguém pegar uma gaiola com passarinho e botar na frente de uma casa, na frente de um... né? Ou então as pessoas criam animais que vêm de viveiros, que são certificados e assim por diante. Então, claro que mudou. Agora, veja você passa 20 anos, por exemplo, tentando recuperar uma mata. E depois vem uma desgraça, como uma queimada dessa, como foi no Pantanal, e destrói 1/3 do Pantanal em menos de um mês. Quer dizer, a nossa capacidade de destruição, ela está muito mais acelerada, muito mais ampliada do que todos os nossos esforços de conservação. Está aí a preocupação. Nós precisamos realmente deter essa onda devastadora que está tomando conta do país. Estou ouvindo um cachorrinho latir aí, hein? Eu tenho gato. Não é meu, não, é do vizinho, viu? É do vizinho ali que fica latindo. Agora eu tenho gato fica quietinho. Ó, não conta pra ninguém, não, mas na Bahia eu criava alguns passarinhos, entendeu? E o pior que sabe, é uma cultura também. Você sabe que é uma cultura? É uma cultura, mas cada vez menos, né? Mas é isso, quer dizer, hoje, por exemplo, a questão da caçada no Brasil, dos passarinheiros, claro que a gente está falando de mudança de cultura, mas também você precisa ver as grandes apreensões que o IBAMA faz do tráfico ilegal, principalmente de pássaros, pequenos animais silvestres e peixes ornamentais. É um absurdo a quantidade de animais que são extraídos da natureza ilegalmente.
Por que Samira Crespo nunca se candidatou a um cargo eletivo? Olha, veja você, eu comecei como pesquisadora, como professora, fui dirigir uma organização não governamental, dirigi por 10 anos essa organização não governamental no Rio, chamada ISER, Instituto de Estudos da Religião, que tinha por missão colocar as pessoas de fé na política e na ação social, né? Criei lá toda a área de meio ambiente e desenvolvimento. Depois fui para Brasília, vim para o Rio de Janeiro para cuidar de uma área linda como aquela, e eu conto 43 anos de trabalho enlouquecedor, né? E aí, então, eu acho que, no momento, a situação no Brasil, não, como diz o outro, não está boa para os sonhadores. Eu acho que eu sou um pouco sonhadora, sonhática demais para essa brutalidade que está aí. Porque dentro de você há uma cidadã política, né? E eu não estou falando partidária, não. Uma cidadã política aí dentro. Não tem como não ser, né? Eu acho que hoje em dia, a pessoa que diz assim, eu não gosto de política, tudo bem, você pode não gostar, é que nem não gostar da segunda-feira, mas acaba domingo, vem a segunda-feira, né? É inexorável. A política, ela tem tudo. Se você não ajudar a decidir sua própria vida, outros decidirão por você. Então, por exemplo, agora vem as eleições municipais. É um momento muito importante para que as pessoas sinalizem de que não estão felizes nem contentes com o que está acontecendo aí. Você veja que as últimas eleições na França, há poucos meses, surpreendeu todo mundo com uma eleição vigorosa e de grande número de prefeitos e ambientalistas, e representantes ambientalistas. Eu acho que ali foi um sinal de que as pessoas querem mudar. Eu acho que agora o grande mantra para nós nessas eleições é: não se contente com pouca coisa, nem com porcaria, mude. Você pode mudar o seu voto. Samira, me diz o seguinte, me tira uma dúvida, eu sou bem inquieto. Você tem todo esse tempo de trabalho, de experiência, já tem um legado incrível em contribuição para o país. E quando chega uma campanha política, se você liga o rádio ou a televisão num horário político, sempre aparece um candidato lá. O meu foco são as questões ambientais, são a fome, são a violência, e não entendem de nada disso. A gente não erra ao não botar a cara na política com o conhecimento, como, por exemplo, não estou dizendo que você está errada, mas alguém com teu conhecimento técnico, prático, não deveria estar lá, porque a gente fica dando lugar o tempo inteiro a esses caras que não entendem nada e ficam usando o nome de questões ambientais só para se promover? Então, eu nunca fui organicamente ligada a nenhum partido. E você sabe que um candidato hoje, para ele ter mínimas condições de se eleger, ele precisa ser orgânico com o partido. Porque você sabe que no Brasil, eles não aceitam as candidaturas avulsas. Você precisa estar num partido. Então, eu nunca fui ligado organicamente a um partido, embora eu apoie alguns candidatos ambientalistas. Eu sou muito ligada ao ex-ministro e atual deputado estadual Carlos Mink, aqui no Rio de Janeiro, que já tem mais de 5 mandatos como deputado estadual, foi a pessoa que mais propôs leis e as aprovou aqui no Rio de Janeiro, foi ministro. Eu, graças a Deus, os candidatos que eu apoiei na eleição passada para deputado estadual e federal foram eleitos. Eu faço a minha parte, mas eu não tenho apetite para viver uma vida partidária. Eu não tenho. Evidentemente que, dependendo das condições, você ocupa, às vezes, um cargo político, como eu já ocupei no Ministério do Meio Ambiente, praticamente no segundo escalão do governo. Né? E na época todo mundo achava uma loucura eu ir para Brasília. Eu fui para ficar 1 ano e 8 meses, fiquei 6 anos. Né? Então, eu acho que não é que a política esteja totalmente fora do meu cenário, mas o que eu estou dizendo para você é que hoje existe uma situação
muito brutal para quem começa na política, como eu, que não estaria galgando um cargo, mas estaria praticamente começando do zero. Mas eu faço aqui a minha parte. Por exemplo, eu adoraria morar em Niterói, onde provavelmente Axel Grael vai ser um prefeito, e ele é ambientalista, seríssimo, anos de construção de uma carreira, né? Carreira com bons fundamentos técnicos, bons fundamentos políticos. Agora tem outros, por exemplo, o Natalinha em São Paulo, disse que nem ia se recandidatar, porque nem diálogo ele tem numa Câmara, ele fica falando sozinho. Falei, pelo amor de Deus, você com essa experiência não pode... E temos... Eu precisava te fazer essa provocação também. Não, fez muito bem. Fez muito bem. Não é só você que faz, não, viu? Não. Não. O Júlio Toboni diz o seguinte: das religiões, qual é a mais fácil de se tratar a questão ambiental? Olha, sem dúvida nenhuma, hoje, pela palavra profética e pela coragem de se colocar publicamente, é o catolicismo com o Papa Francisco. Porque o Papa Francisco fez 2 encíclicas, uma a Laudato Si, que é considerada a encíclica de meio ambiente, e agora aquele Tutti Fratelli, somos todos irmãos, que são 2 encíclicas que estão totalmente afinadas com o pensamento ambiental mais progressista no mundo. Então, você ter assim, uma autoridade espiritual, como a do Papa Francisco, que escreve essas encíclicas e coloca toda a sua força profética e institucional a favor da pauta ambiental, eu acho que ele saiu na frente das outras lideranças espirituais. Mas eu quero também fazer justiça a outros, como o Dalai Lama, por exemplo, que também não tem se negado a ser uma voz ouvida no mundo inteiro e que tem escrito e militado a favor de um planeta mais saudável. Nós fizemos aqui em 92, Silvio, a campanha da vigília no aterro. Não sei se você lembra, mas naquele momento as organizações não governamentais não puderam participar da conferência como se participa hoje. Então elas fizeram um fórum paralelo. E eu, lá no ISER, ajudei a organizar a vigília dos líderes espirituais no aterro, onde nós recebemos mais de 23 líderes numa lindíssima manifestação ecumênica, onde vinham todas, praticamente, as grandes religiões do mundo estiveram presentes. Há momentos que é possível fazer isso e a gente deve insistir, como eu disse para você, mais naquilo que nos une e menos naquilo que nos separa. Eu acho que o que une todas as religiões, em primeiro lugar, é acreditar em Deus. Sem dúvida. Esse cenário aí de pandemia, aí, você tem observado aí um possível impacto nessa questão ambiental? Olha, eu acho que ainda é cedo para avaliar se o impacto é negativo ou positivo. Eu vou me explicar. Porque é fato, né, é inegável, que se reduziu muito, por exemplo, a poluição do ar nas cidades, porque as pessoas ficaram em casa, os carros nas garagens, né? Mas isso durante a pandemia. Não se sabe se após a pandemia se não vai voltar esse apego ao carro. Nesses ensaios de retornar à normalidade, até houve um aumento da utilização do carro, porque as pessoas pararam de confiar no transporte público, no sentido de que a contaminação aérea, né, interpessoal, ela é mais favorecida se você está no transporte público do que no seu carro particular. Então, no primeiro momento, houve esse aumento da utilização do carro, até por quem já não o utilizava. A segunda coisa é o novo lixo, porque diante dos equipamentos de proteção, que são sapatilhas, luvas, toucas, máscaras, embalagens e mais embalagens de álcool gel, etc., você ainda não tem logística reversa para isso e no curto prazo houve um aumento brutal da disposição desse lixo da pandemia. E a terceira coisa são os alimentos processados. Então as pessoas que estavam
consumindo alimentos orgânicos, frescos, iam à feira, e agora começaram, em função da praticidade, a comer muita comida de delivery e muito alimento processado. Então ainda é cedo para dizer qual é o impacto, e as pessoas estão deprimidas, chateadas e desorientadas. É cedo para a gente dizer para onde vai essa desorientação, essa depressão, e se a nossa busca de equilíbrio e felicidade vai ser na direção de construir juntos um planeta mais saudável. Para quem quiser, por exemplo, adquirir um livro teu, onde encontra, estão disponíveis. Uma segunda pergunta o leitor que quiser, por exemplo, ter melhores informações sobre questões ambientais, há algum blog, há algum site, ou seja, seu, onde você escreva, ou que você possa indicar? Sim, atualmente eu contribuo praticamente semanalmente, agora passei de 15 em 15 dias. Eu escrevo para o Evolver de Carta Capital, que é um site que se dedica basicamente às questões de sustentabilidade, e a revista Eco 21, impressa e online, é onde eu mais publico atualmente os meus artigos. Todas as pesquisas que eu fiz, elas estavam, não sei se estão ainda, disponíveis no site do Ministério do Meio Ambiente. Eu falo que eu não sei porque, de vez em quando, me dizem que coisas que lá estavam não estão mais. Mas deveriam, mas deveriam estar, porque são pesquisas públicas. Claro. As pesquisas que eu faço não são pesquisa de mercado, não tem sigilo nenhum, elas são feitas justamente para orientar a tomada de decisão, então deveriam estar disponíveis lá. E é isso, eu tento, fora do mundo acadêmico, poder levar uma informação de boa qualidade na minha página pessoal. Eu estou sempre no Facebook, tenho preguiça de estar no Instagram um pouquinho, mas é porque eu sou da geração textão, né? Então, a geração textão está no Facebook, então eu estou mais por lá. E seus livros? E seus livros estão onde? Então, tem muito trabalho que tem assim mais uma origem acadêmica, né? Então eu acho que só para um público assim mais especializado. Mas como eu disse, quem quer ficar ao dia com as minhas opiniões, com as matérias que eu tenho escrito, eu acho que na revista Eco 21, que tem 30 anos de idade, todo mundo que pensa ou fala sobre o meio ambiente consulta essa revista, e o site da Evolver de Carta Capital. Samira Crespo, que honra bater esse papo contigo. Eu sinto-me honrado mesmo. Muito obrigado. Podemos repetir a hora que você quiser. Tá bom? Com o maior prazer, cara. Obrigado mesmo por ter disponibilizado. Obrigado mesmo. Satisfação enorme, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço para você e para o seu público. Muito obrigado. Tchau. Pessoal, se inscreva no canal Pai Ayana Conectados no YouTube, que esse vídeo vai para lá. Grande abraço, até uma próxima. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.